ônibus largou Beatriz Almeida na esquina da rua Conselheiro Neves às 22h11, e ela contou os passos até o portão do cortiço como sempre fazia quando estava cansada demais para pensar em outra coisa. 43 passos. Sempre 43, desde que ela e Lara tinham se mudado para aquele sobrado dividido em 8 quartos, 2 banheiros e uma cozinha coletiva onde alguém sempre deixava a torneira pingando. Na mão direita ela carregava a bolsa de lona com os documentos do segundo emprego. Na mão esquerda, embrulhado num guardanapo de papel dobrado com cuidado, o pão francês que ela tinha comprado na padaria da esquina da Brigadeiro com o último R$1,50 que sobrava até a sexta-feira. Um pão. Ela havia calculado, metade para Lara com a margarina que ainda tinha na geladeira, a outra metade para ela mesma de manhã, com café sem açúcar porque o pacote tinha acabado na terça. Era uma quinta-feira de maio, e São Paulo cheirava a chuva que não tinha caído. Ele estava sentado no degrau que ficava antes do portão, encostado na parede de azulejo descascado, com as pernas esticadas à frente e os braços cruzados sobre o peito como quem dorme, mas não dormia. Beatriz percebeu isso antes mesmo de chegar perto, porque a cabeça dele estava erguida e os olhos estavam abertos, fixos num ponto do calçamento que não tinha nada de interessante. Era um homem velho. 70 anos, talvez mais. Cabelo branco e grosso, mal penteado. Calça escura, camisa xadrez com um botão faltando no meio. Os sapatos eram o detalhe que Beatriz registrou e depois esqueceu, porque estava cansada e tinha um pão para entregar a uma criança de 5 anos que provavelmente já estava dormindo mas que, quando acordasse, ia querer café da manhã. Ela não parou. Passou por ele, tirou a chave do bolso da calça, e então ele disse, sem se mover, sem alterar a posição, faz 3 dias que não como nada de verdade. Beatriz parou. Não porque a frase fosse incomum naquela rua. Era porque ele não tinha dito pedindo. Tinha dito como quem faz uma constatação em voz alta, como quem lê o placar de um jogo que não está assistindo com muita atenção. Ela virou. Olhou para ele. Ele olhou para ela, e havia algo naquele olhar que ela não soube nomear naquele momento, uma espécie de reconhecimento que não fazia sentido porque ela tinha certeza absoluta de que nunca tinha visto aquele homem antes na vida. Eu só tenho um pão, ela disse. Não era uma recusa. Era um aviso, uma prestação de contas, como se ela precisasse que ele entendesse exatamente o que a divisão ia custar. Eu sei, ele disse. Era uma resposta estranha. Beatriz ficou olhando para ele por um segundo, depois abriu o guardanapo, quebrou o pão ao meio com as 2 mãos, e estendeu uma das metades. Ele pegou. Não agradeceu de imediato, só olhou para o pão na mão, depois olhou para ela, e o olhar tinha mudado de alguma forma que ela também não soube explicar. Obrigado, ele disse, por fim. E então, com uma voz que parecia vir de um lugar mais fundo do que a garganta, você vai ser bem cuidada. Beatriz não respondeu. Dobrou o guardanapo ao redor da metade que sobrou, colocou no bolso, e entrou. 43 passos. Lara estava dormindo com o braço para fora do cobertor e a luz da janela do corredor fazendo um retângulo amarelo no chão do quarto. Beatriz ajeitou o braço da filha, tirou os sapatos sem sentar na cama para não fazer barulho, e não pensou mais no velho. Ou tentou não pensar. Mas às 2 da manhã, quando acordou com o barulho do vizinho do quarto 3 chegando bêbado, o que ficou na cabeça não foi a frase, foi o olhar. A forma como ele tinha olhado para ela antes de aceitar o pão, como se já soubesse que ela ia dar, como se estivesse esperando não pelo pão mas por algo que o pão representava. E depois ela se lembrou de outra coisa. Quando ela tinha aberto a bolsa para pegar a chave, a alça tinha virado e a parte de fora ficou voltada para ele, com a foto de Lara presa no bolso externo com um clipe cor-de-rosa. Lara com 4 anos, sorrindo, com sorvete no canto da boca. O velho tinha olhado para a foto. Não era o olhar de quem vê uma criança bonita. Era o olhar de quem reconhece alguém. Beatriz ficou deitada no escuro por mais 20 minutos pensando nisso, e depois decidiu que estava cansada demais e que o cansaço fazia a mente inventar padrões onde não tinha nenhum. Ela dormiu.
Na manhã seguinte, o degrau antes do portão estava vazio, e ela saiu para o trabalho com a metade do pão e o café sem açúcar e não procurou pelo velho na rua. 3 dias depois, alguém bateu na porta do seu quarto às 19 horas. A dona do cortiço, Dona Perpétua, 72 anos e a desconfiança de uma alfândega, só deixava visita no corredor. Nunca no quarto. O fato de ela ter subido pessoalmente, com a respiração curta de quem subiu um andar inteiro mais rápido do que costumava, já era o primeiro aviso de que alguma coisa estava fora do lugar. Tem um homem lá embaixo, Dona Perpétua disse, com a voz de quem viu um homem assim pela primeira vez na vida e estava decidindo como classificar a experiência. De terno. Com o carro. Beatriz estava trocando a roupa de Lara depois do banho. Pode mandar embora. Ele disse que é da família Monteiro. O nome não significou nada para Beatriz. Ela abotoou o último botão da blusa da filha, calçou os sandálias de borracha cor-de-rosa, e disse, ainda assim. Dona Perpétua ficou parada na porta por um momento, como se esperasse que Beatriz mudasse de ideia diante de alguma evidência adicional que ainda não tinha apresentado. Depois suspirou e desceu. Lara puxou a manga da mãe. Quem é? Ninguém, meu bem. Homem de terno é chique, Lara disse, com a seriedade de quem acabou de analisar toda a informação disponível. Homem de terno às 7 da noite num cortiço da Conselheiro Nébias não é chique, Beatriz disse, com a mesma seriedade. É inconveniente. Ela terminou de arrumar Lara, aqueceu o feijão que tinha sobrado do almoço, e serviu o jantar. Enquanto Lara comia com a concentração total que as crianças de 5 anos dedicam às coisas que gostam, Beatriz ficou sentada olhando para a janela que dava para o corredor e pensando que a batida na porta tinha sido 3 vezes, espaçadas, sem urgência. Não era a batida de alguém com má notícia. Era a batida de alguém que esperava ser recebido. E isso, por alguma razão que ela não quis examinar de perto, era mais perturbador do que urgência. Ele voltou no dia seguinte, às 19h05, com o mesmo terno e sem o carro desta vez, o que Beatriz interpretou como uma tentativa de parecer menos ameaçador. Ela interpretou errado, mas demorou para saber disso. Ela ouviu pela janela do corredor antes de ele bater. Tinha uns 30 e poucos anos, talvez 34, com um tipo de postura que não vem de academia há mais de anos, acostumado a entrar em salas onde todo mundo levanta quando ele aparece. O cabelo estava bem cortado e a barba, no ponto exato entre descuidado e intencional que custava mais do que o aluguel do quarto dela. Ele ficou parado na calçada por um momento, olhando para o sobrado, e havia algo no jeito como ele olhava, como se estivesse fazendo uma avaliação e a avaliação estava confirmando algo que ele já sabia. Beatriz desceu antes que Dona Perpétua precisasse subir de novo. Ela abriu o portão sem abrir totalmente, com o corpo no meio como uma porta giratória que tinha decidido parar no meio da volta. Não sei quem você é e não precisei saber ontem à noite. Rafael Monteiro, ele disse. Não estendeu a mão. Meu pai faleceu há 4 dias. Beatriz ficou olhando para ele. Sinto muito. Isso não explica por que você está na porta da minha casa. Explica, sim. Você conheceu meu pai 3 dias antes de ele morrer. O silêncio que se seguiu tinha uma textura estranha. Beatriz passou a língua nos dentes, por dentro, e pensou no velho no degrau e no olhar e na frase que ela tinha decidido não pensar mais. Um pão, ela disse, por fim. Eu dei metade de um pão para um senhor que estava sentado aqui fora. Não o conheço. Não sabia quem ele era. Eu sei. Rafael colocou a mão dentro do paletó e tirou um envelope. É exatamente por isso que estou aqui. O envelope era branco, grosso, com papel de qualidade boa que fazia um som diferente quando se mexia. Beatriz não o pegou. O que é isso? Uma proposta. Meu pai deixou algumas disposições que envolvem uma pessoa com a sua descrição, na sua localização. A proposta garante a você um emprego formal com salário compatível com a função, uma unidade habitacional adequada para você e sua filha, e cobertura de educação para a criança. Ele pausou.
Em troca, você assina um documento confirmando o encontro e concordando com os termos de um acordo de tutela temporária. Beatriz ficou olhando para ele por um tempo que ficou longo o suficiente para ser desconfortável, e ela não fez nada para resolver o desconforto. Tutela de quê? É um termo jurídico que, no contexto do testamento, significa. Eu sei o que tutela significa. Ela não sabia exatamente, mas sabia o suficiente. Você está me dizendo que seu pai morreu e deixou um papel que diz que eu preciso ser tutelada por você. Rafael respirou uma vez, com controle. Não é exatamente. Boa noite, Sr. Monteiro. Ela fechou o portão. Ficou parada do lado de dentro, com a mão ainda na grade, ouvindo. Ele ficou do lado de fora por talvez 30 segundos, o que ela sabia porque ouviu o silêncio dele como se tivesse textura. Depois os passos se afastaram e ela subiu as escadas e foi checar se Lara ainda estava dormindo. Lara estava dormindo. Beatriz ficou parada na porta do quarto por um tempo que não mediu, olhando para a filha, e pensou em salário compatível e unidade habitacional adequada com uma dureza que doía um pouco diferente do cansaço normal. Ela podia recusar. Estava recusando. E ia continuar recusando. Na sexta-feira ela chegou para o turno da tarde no hospital onde trabalhava como assistente administrativa, e Mirella, que dividia a mesa com ela e sabia de tudo porque atendia o telefone, a puxou para o corredor antes que ela pudesse tirar o casaco. Teve uma mulher aqui de manhã. Perguntando sobre você. Beatriz parou. Perguntando o quê? Se você tinha relação com a família Monteiro. Se você recebia alguma coisa deles. Se você tinha aparecido com dinheiro recentemente. Mirella estava com a voz baixa e o rosto na expressão de quem está entregando uma notícia ruim mas considera que entregar é fazer um favor. A doutora Carvalho ouviu. Você sabe como ela é. Beatriz sabia. A doutora Carvalho era chefe de setor e tinha tolerância para a ambiguidade de uma régua de metal. O que ela disse? Que ia conversar com você na segunda. Conversas com a doutora Carvalho na segunda depois de visitas inexplicadas na sexta não terminavam com um elogio. Beatriz ficou parada no corredor por um momento, e sentiu a estrutura cuidadosamente montada da sua semana, do seu mês, dos próximos meses, balançar ligeiramente, como uma estante mal fixada na parede que ainda não tinha caído mas que você sabia que ia cair. Ela trabalhou o turno inteiro sem cometer nenhum erro, porque não cometia erros quando estava com raiva, e foi embora na hora certa com o rosto fechado e a cabeça ocupada com cálculos que não tinha pedido para fazer. Rafael Monteiro estava esperando na calçada em frente ao cortiço quando ela chegou. Sem carro, sem terno desta vez. Camisa branca, calça escura, os braços cruzados e a postura de quem esperou mais do que o esperado mas não vai mencionar isso. Beatriz parou na frente dele. Quem é a mulher que foi no meu trabalho? Algo passou pelo rosto de Rafael, rápido e difícil de classificar. Minha prima. Fernanda. Por quê? Porque ela tem interesse no que acontece com o testamento do meu pai. Ele disse isso sem inflexão, como um fato técnico. E porque ela descobriu que eu estava tentando falar com você. Então você a mandou. Não. A palavra saiu com mais força do que as anteriores. Eu não a mandei. Eu não sabia. Ele olhou para ela, e havia alguma coisa no olhar que era diferente das duas vezes anteriores, menos calculado, como se o controle tivesse escorregado 1 milímetro sem permissão. O que aconteceu no seu trabalho? Beatriz não respondeu de imediato. Ficou olhando para ele, para o conjunto de informações que ele representava, família rica, testamento complicado, uma prima que visitava os locais de trabalho de desconhecidas para fazer perguntas constrangedoras. Ela sabia que tipo de situação era essa. Sabia que o certo era continuar recusando. Ela vai custar meu emprego, ela disse, por fim. Não era uma pergunta. Provavelmente sim, se eu não explicar a situação para ela. E você vai explicar? Vou, se você concordar em ouvir o que eu vim dizer há 2 dias.
Era chantagem suave demais para ser chamada de chantagem, e ajuda interessada demais para ser chamada de ajuda. Beatriz sabia que estava sendo colocada num canto, e sabia que a pessoa que a estava colocando não era Rafael, era a geometria da situação que ele tinha criado ao aparecer na sua porta, e isso tornava tudo mais irritante porque ela não podia estar com raiva de uma geometria. 5 minutos, ela disse. Na calçada. Aqui. Ele contou mais do que 5 minutos. Ela deixou, porque o que ele estava dizendo tinha detalhes que precisavam de tempo, e porque, contra a sua vontade, ela estava ouvindo. O pai dele, Sérgio Monteiro, tinha deixado o grupo familiar 22 anos atrás, depois de um conflito sobre a direção da empresa que Rafael descreveu com economia de palavras, como quem descreve um acidente de carro, os fatos, a sequência, nenhuma interpretação adicional. Sérgio tinha abrido mão da parte que lhe cabia, tinha desaparecido, e ninguém da família tinha sabido onde ele estava nos anos seguintes. Rafael tinha contratado alguém para encontrá-lo 6 meses atrás. Tinha encontrado tarde demais. Tarde demais como? Beatriz perguntou. Ele estava doente. Fazia 3 meses. Rafael pausou. Mas ele ainda estava lúcido quando o testamento foi feito. Ele quis incluir a disposição sobre a senhora. Sobre mim. Sobre a pessoa que partilhou a última refeição dele. Rafael olhou para ela. Você foi a única que fez isso. Nos 6 meses em que ele estava naquele bairro, você foi a única. O silêncio que se seguiu foi de um tipo diferente dos silêncios anteriores. Beatriz pensou no pão. Na metade que ela tinha dado sem pensar muito, porque a outra opção tinha sido passar pelo homem e fingir que não tinha visto, e isso era uma coisa que ela não conseguia fazer, nunca tinha conseguido, desde criança. Não era virtude. Era uma incapacidade. E o que o testamento diz, exatamente, ela perguntou. Que preciso de mais do que 5 minutos para explicar. Havia algo próximo de humor na voz dele, discreto o suficiente para que ela pudesse ignorar se quisesse. Ela não ignorou. Mas também não sorriu. Sexta à noite. Aqui. E traga o documento. Ele trouxe o documento. Mas não trouxe tudo o que estava no documento, e essa diferença ia custar caro para os dois. O apartamento era no Itaim Bibi, 12º andar, com janelas do chão ao teto e uma vista de São Paulo que Lara descreveu como um monte de estrelas que não piscam, o que Beatriz achou preciso demais para uma criança de 5 anos e ao mesmo tempo doloroso de uma forma que não soube explicar. Ela tinha concordado com o apartamento. Não com o restante, não ainda, mas com o apartamento sim, porque Fernanda tinha voltado ao hospital na segunda de manhã e desta vez não tinha parado na doutora Carvalho, tinha ido direto ao diretor administrativo com uma história sobre conflito de interesses e uso de dados internos que era suficientemente vaga para ser irrefutável e suficientemente específica para ser levada a sério. Beatriz tinha sido chamada às 10 da manhã e dispensada da função às 11h45. Ela tinha saído do hospital com a carteira de ponto na bolsa e a ficha de rescisão dobrada no bolso da jaqueta e tinha ligado para Rafael do ponto de ônibus, de pé, com o sol de maio batendo de lado no rosto. Você disse que ia falar com ela. Eu falei. A voz dele tinha uma qualidade tensa que ela não tinha ouvido antes. Ela não ouviu. Então seu controle sobre a situação é menor do que você sugeriu. Silêncio. Sim. Ela tinha ficado olhando para a rua por um momento, para os carros e para as pessoas e para a cidade que não parava por causa dos problemas de ninguém. Eu aceito o apartamento. Só o apartamento. E só enquanto o processo do testamento durar. Quando acabar, eu saio e encontro meu próprio emprego. Certo. Sem contrato de tutela. Sem assinatura de nada que eu não tenha lido com um dicionário jurídico ao lado. Posso providenciar um advogado de sua confiança para... Eu disse sem contrato. O apartamento é um empréstimo temporário. Não uma obrigação. Ele tinha aceitado.
E por isso Beatriz sabia, com a clareza de quem aprendeu a ler o que as pessoas não dizem, que ele tinha aceitado porque o apartamento era o pé na porta e ele ia esperar pelo momento certo para a conversa sobre o restante. Ela estava esperando por isso também. O apartamento veio com uma pasta de documentos sobre o condomínio, as regras, os números de emergência. Beatriz colocou a pasta na gaveta da escrivaninha no primeiro dia e só foi abrir de novo na segunda semana, quando precisou do número do encanador. Foi quando viu, entre os papéis, um envelope que não tinha o cabeçalho do condomínio. Tinha o nome de um escritório de advocacia. Rabelo e Associados, Consolação. Ela não abriu. Colocou de volta. Abriu na noite seguinte, quando Lara estava dormindo. Era uma cópia parcial de um documento. Não o testamento inteiro, apenas algumas páginas, com partes sublinhadas a lápis, da letra de quem sublinha para si mesmo e não para mostrar para outro. Beatriz leu devagar, releu, e ficou sentada à mesa da cozinha com o papel na frente por um tempo considerável. A disposição era mais específica do que Rafael tinha descrito. Não dizia apenas a pessoa que partilhou a última refeição. Dizia o endereço. Dizia a data. Dizia as mulheres entre 25 e 35 anos, com uma filha de aproximadamente 5 anos, fotografia anexa. Havia uma descrição de Lara. Da foto presa na bolsa de lona com um clipe cor-de-rosa. Sérgio Monteiro sabia exatamente quem ela era antes de se sentar naquele degrau. Beatriz ficou com isso por um dia inteiro sem falar com Rafael. Na manhã seguinte à tarde seguinte ao dia depois disso, ela foi ao apartamento dele. Rafael morava 2 andares acima, num apartamento do mesmo condomínio, o que ela só tinha descoberto por acaso quando o porteiro mencionou o sobrenome. Ela bateu. Ele abriu em 30 segundos, sem terno, com uma camisa com a manga dobrada até o cotovelo e uma xícara de café na mão, e pareceu genuinamente surpreso de vê-la, o que era a primeira expressão genuína que ela tinha visto nele. A foto de Lara, ela disse, sem preâmbulo. Estava na descrição do testamento. Rafael ficou parado. A xícara parou no meio do caminho até a boca. Seu pai não estava naquele degrau por acaso, Beatriz continuou. Ele sabia onde eu morava. Sabia como eu era. Sabia da Lara. Ela o olhou. Você sabia disso quando foi bater na minha porta? Rafael colocou a xícara no aparador perto da porta. Entra. Prefiro aqui. Beatriz. Era a primeira vez que ele usava o nome dela. Havia algo diferente na forma como saiu, não formal, não calculado. Entra. Por favor. Ela entrou. O apartamento dele era maior, mais austero, com livros nas prateleiras e papéis em cima da mesa de jantar que era claramente usada como mesa de trabalho. Havia uma planta no canto da sala que estava morrendo de sede que ninguém parecia ter notado. Beatriz notou, porque era o tipo de coisa que ela notava, e porque era mais fácil olhar para a planta do que para ele enquanto esperava que ele encontrasse as palavras. Meu pai me contou sobre você antes de morrer, Rafael disse, por fim. Ficou parado perto da janela, com a cidade cinza atrás dele. Não o seu nome. A situação. Uma mulher com uma criança pequena que tinha partido jantar com ele sem perguntar nada, sem pedir nada, sem fazer aquela cara. Ele pausou. Você sabe qual cara? Beatriz sabia. A cara de quem está calculando o gesto caridoso e o que vai custar. Ele me escolheu antes de se sentar ali. Sim. Você enviou alguém para me observar. Rafael ficou quieto por um segundo. Ele pediu que eu encontrasse a mulher. Eu precisava ter certeza que era você. Quantos dias? 3. 3 dias. Ela tinha sido observada durante os 3 dias em que estava se perguntando sobre o olhar do velho no degrau. E o que você viu? Algo mudou no rosto dele, passando rápido, mas ela estava olhando direto e não deixou passar. Vi como você é. Ela não perguntou o que isso significava. Em vez disso, disse, o que o testamento diz que você ainda não me disse?
Ele a olhou por um tempo. Depois foi até a gaveta da escrivaninha na parede do corredor, tirou um documento e colocou sobre a mesa de jantar. Beatriz se aproximou. Leu. O ativo principal do espólio de Sérgio Monteiro, incluindo a participação societária que ele havia recomprado em nome de uma empresa de fachada nos últimos 3 anos, seria transferido ao filho Rafael mediante o cumprimento de uma condição: o estabelecimento documentado de um vínculo de responsabilidade com a mulher identificada na cláusula 3, mantido por um período mínimo de 6 meses. Não dizia OA. Não dizia tutela. Dizia responsabilidade, que juridicamente podia ser lida de várias formas, e Beatriz tinha a impressão de que Sérgio Monteiro tinha escolhido o termo exatamente por isso. Se você não cumprir a condição, ela perguntou. Os ativos vão para o fundo residual do espólio, que na prática é administrado por Fernanda. Sim. Beatriz ficou olhando para o papel. Seu pai me usou como uma variável. Sim. Rafael disse isso sem tentar suavizar. Era a resposta certa, e ela reconheceu isso mesmo não gostando dela. E você? Eu também, inicialmente. Ele a olhou. Mas isso mudou. Beatriz queria perguntar quando, como, o que exatamente tinha mudado e por que isso deveria importar para ela. Mas antes que ela pudesse escolher qual das perguntas fazer primeiro, o telefone de Rafael tocou, e ele olhou para a tela, e a expressão que apareceu no rosto dele foi da categoria de expressões que não precisam de explicação. É o meu advogado. Ele atendeu. Ouviu. O músculo do maxilar se moveu uma vez. Mande para o meu e-mail. Desligou. Olhou para Beatriz. Fernanda entrou com uma representação no conselho tutelar do seu bairro, alegando condições inadequadas de moradia para uma criança. O chão não se mexeu. Beatriz não deixou que parecesse que o chão tinha se mexido. Eles vão ao endereço antigo. Sim. Mas o endereço novo vai aparecer quando atualizarem o cadastro. Rafael a olhou. Beatriz. Quanto tempo eu tenho antes de isso se tornar um problema real? 2 semanas. Talvez 3. Ela pegou o documento de cima da mesa, releu a cláusula 3, devolveu o papel, e ficou olhando para a planta morrendo de sede no canto da sala por um momento. Depois foi até a janela, pegou o copo de água que estava em cima do parapeito, e regou a planta. Rafael ficou olhando para isso em silêncio. Eu vou ler o documento todo, Beatriz disse, de costas para ele. Com dicionário jurídico. E vou conversar com um advogado que não seja o seu. Ela virou. Se o que está escrito for o que você disse que está escrito, eu assino. Mas isso não muda o que seu pai fez, e não muda o que você fez nos primeiros 3 dias. Não, ele disse. Não muda. Ela foi embora sem dizer mais nada, e no corredor, esperando o elevador, teve a sensação clara e incômoda de que a conversa que acabará de ter não tinha sido uma conversa sobre um testamento. O papel do conselho tutelar chegou na forma de um e-mail para Rafael, que encaminhou para ela às 6h40 da manhã de uma terça com apenas uma linha de texto abaixo. Preciso te mostrar isso pessoalmente. Beatriz leu o e-mail, leu o documento em anexo, e ficou na cama mais 5 minutos com o telefone pousado no peito no escuro, fazendo o que fazia quando precisava pensar rápido, não pensar em nada. A representação de Fernanda tinha escalado. Não era mais uma alegação vaga sobre condições de moradia. Agora incluía um relatório assinado por uma assistente social que Beatriz nunca tinha visto na vida, com uma visita domiciliar que ela não se lembrava de ter recebido, documentando instabilidade no histórico de moradia, ausência de rede de apoio familiar, renda insuficiente e inconsistente. A última linha da representação dizia que a criança identificada como Lara Almeida, 5 anos, deveria ser avaliada por psicólogo indicado pelo conselho num prazo de 15 dias. Beatriz levantou, foi até a cozinha, fez café, e abriu a gaveta onde ela tinha guardado o envelope com a cópia parcial do testamento que tinha encontrado entre os papéis do apartamento. Ela a tinha guardado porque era o tipo de coisa que se guarda, informação,
evidência, qualquer coisa que pudesse ser útil ou perigosa. Agora ficou olhando para ele por um momento, e então abriu a gaveta do lado e tirou o documento completo que Rafael tinha lhe dado 2 dias antes, depois que ela tinha concordado com o advogado próprio. Colocou os dois na mesa. Leu o completo mais uma vez, com mais cuidado desta vez, procurando não o que Rafael tinha destacado, mas o que ele não tinha. Havia uma cláusula que ela tinha passado rápido na primeira leitura. A cláusula 6, que tratava do prazo. 6 meses para o estabelecimento do vínculo de responsabilidade. O prazo começava não na data da morte de Sérgio, mas na data em que Rafael fizesse o primeiro contato documentado com a pessoa identificada na cláusula 3. O primeiro contato tinha sido há 3 semanas. O prazo já estava correndo. Mais do que isso, havia uma nota de rodapé na cláusula 6, em letra menor, que dizia que qualquer impedimento legal imposto à pessoa identificada durante o período de vigência do prazo, incluindo processos de tutela ou guarda envolvendo dependentes, seria interpretado como interferência no cumprimento da condição testamentária, e o prazo seria suspenso até a resolução, o que na prática significava que Fernando estava, com a representação ao conselho tutelar, não apenas ameaçando Lara, estava tentando congelar o testamento. Ela já sabia. Fernanda já sabia como isso funcionava. Beatriz ficou sentada à mesa por um tempo que não mediu. Lara ainda estava dormindo. A cidade lá fora estava acordando com o barulho de sempre, caminhões e pássaros e o porteiro do prédio de frente varrendo a calçada. Ela ligou para Rafael. Ele atendeu antes do segundo toque. Você leu? Eu li. Beatriz olhou para os 2 documentos na mesa. Você sabia da cláusula 6? Sim. E não me disse. Não. Uma pausa. Eu ia dizer. Quando? Ele não respondeu de imediato, e o silêncio tinha a qualidade específica de alguém que está sendo honesto ao não responder em vez de mentir respondendo. Quando você já tivesse assinado. Era uma confissão limpa. Beatriz ficou com ela por um momento. Você está me dizendo que ia usar a informação para me manter na situação depois que eu estivesse dentro dela? Sim. Mas agora está me dizendo antes. Sim. Por quê? A pausa desta vez foi diferente. Mais curta e mais pesada ao mesmo tempo. Porque Fernanda foi longe demais e eu não vou deixar que Lara seja usada nisso. E porque eu não consigo mais tratar você como uma variável. Beatriz olhou para a janela, para a luz que estava começando a ficar do tipo que iluminava as coisas sem aquecer. Eu preciso ir à reunião do testamento. Não tem reunião marcada. Eu sei. Eu quero ir ao escritório Rabelo e pedir uma pausa. Sozinha. Silêncio. Beatriz, o espólio de meu pai envolve quase 200 milhões de reais em ativos. A reunião que você está pedindo vai juntar os 7 membros do Conselho de Família, 2 advogados, e Fernanda. Eu sei o que vai juntar. Você vai sozinha contra um advogado que Fernanda está pagando há 6 meses para encontrar qualquer inconsistência. Eu tenho o documento original, a cópia que encontrei na gaveta, e uma foto que tirei naquela noite com o meu celular porque Lara tinha me pedido para fotografar as estrelas do calçamento e eu fotografei. E o Sr. Sérgio está no canto da foto de um jeito que o torna identificável. Ela pausou. E eu tenho a capacidade de dizer o que aconteceu sem precisar de alguém para me dizer como dizer. O silêncio do outro lado durou o suficiente para que ela soubesse que ele não ia tentar demover. Eu vou estar lá, ele disse, por fim. Não do seu lado da mesa. Mas vou estar lá. Ela pensou em dizer que não precisava. Mas isso seria falso, e ela era precisa com a verdade. Certo. A reunião foi marcada para as 14 horas daquela quinta-feira, o que deu a Beatriz 2 dias para preparar o que tinha a preparar, que era principalmente a ordem em que ia dizer as coisas e a expressão que ia usar no rosto quando dissesse. O escritório Rabelo ficava no 20º andar de um edifício na Consolação, com aquele tipo de recepção que tem o mármore frio do chão ao teto e a secretária que olha para você como se precisasse confirmar que você pertence ali.
Beatriz chegou com 10 minutos de antecedência, com a calça preta que guardava para entrevistas de emprego, a blusa que Lara tinha escolhido porque tinha listras, e a bolsa de lona com todos os documentos ordenados por ordem cronológica. A sala de reunião tinha uma mesa longa com 8 cadeiras. 6 pessoas já estavam sentadas quando ela entrou. Fernanda estava na cadeira de frente à porta, de blazer vermelho, com o tipo de postura que é uma declaração antes de qualquer palavra ser dita. Rafael estava em pé perto da janela. Beatriz sentou. O advogado do espólio, um homem de 60 e poucos anos com óculos redondos, abriu a pasta à frente dele e começou pela formalidade: identificação das partes, objeto da reunião, base legal. Beatriz deixou ele terminar. Quando foi a vez dela falar, ela tirou os documentos da bolsa, na ordem que tinha preparado, e colocou sobre a mesa. Começou pelo princípio, que era o único lugar onde era possível começar, a noite de quinta-feira, o degrau, o pão partido ao meio. Disse isso sem metáfora e sem emoção, porque emoção naquele quarto ia ser interpretada como fraqueza, e fraqueza naquele quarto ia ser usada. Fernanda tentou interromper 2 vezes. O advogado do espólio a parou nas 2. Beatriz chegou na foto. Tirou o telefone, abriu a imagem, e deslizou pela mesa em direção ao advogado. O Sr. Sérgio Monteiro está aqui no canto inferior esquerdo. A foto tem data e geolocalização nos metadados, porque eu nunca tinha desligado essa função. Rua Conselheiro Nébias, 22 de maio, 22 horas e 16 minutos. Ela olhou para Fernanda. 4 dias antes do falecimento, conforme atestado de óbito. O advogado de Fernanda pediu 5 minutos de intervalo. Fernanda não pediu nada. Ficou olhando para Beatriz com uma expressão que tinha passado de confiante para calculista para algo que ficava nos limites do que expressões conseguem esconder. No intervalo, Beatriz ficou na cadeira. Rafael se aproximou da janela onde estava e ficou parado a 2 metros dela, sem falar. Ela não olhou para ele. Mas sabia que ele estava lá. Quando a reunião voltou, o advogado do espólio pediu que a foto fosse encaminhada ao perito de documentos do escritório para verificação dos metadados. Isso ia levar 48 horas. Até lá, a reunião estava suspensa. Fernanda levantou. Olhou para Beatriz pela primeira vez com a intenção que ela tinha tentado esconder atrás do blazer vermelho. Isso não acaba aqui, ela disse, em voz baixa, para Beatriz. Não para a sala. Para ela. Eu sei, Beatriz respondeu. Também em voz baixa. Também só para ela. Mas começa aqui. Ela saiu da sala com os documentos na bolsa e chegou ao corredor antes de Rafael, o que era o que queria. Ficou esperando o elevador sozinha, e quando as portas abriram, ele estava lá do lado de fora, que era impossível porque ele tinha ficado na sala, mas era o tipo de detalhe que ela ia examinar depois. As portas do elevador se fecharam. Rafael ficou do lado de fora, olhando para ela pelo vidro até o elevador descer. Havia alguma coisa no rosto dele naquele momento, algo que ela reconheceu e não quis nomear ainda, porque nomear ia mudar o peso das coisas e ela ainda precisava do peso para pensar. O elevador desceu. Beatriz saiu no térreo, atravessou o mármore frio da recepção, e pisou na calçada da Consolação com o sol da tarde batendo de lado no rosto. A questão de Fernanda ainda não estava resolvida. O testamento ainda não estava concluído. Rafael ainda estava 4 andares acima. Mas a foto estava verificada. A data estava verificada. O pão partido ao meio existia nos metadados de um telefone barato e esse era um fato que não tinha custo nenhum alterar. Beatriz estava dando banho em Lara quando o interfone tocou às 21 horas da noite seguinte, que era uma sexta-feira, e a voz que veio pelo aparelho não era da portaria. Era Fernanda. Sobe ou eu fico aqui a noite toda, Fernanda disse, com a voz de quem está acostumada a que as ameaças sejam avaliadas e consideradas razoáveis. Beatriz desligou o interfone, terminou de enxugar Lara, penteou o cabelo molhado da filha, colocou o pijama de ursinhos, e foi até a sala. Abriu a porta do corredor.
Não convidou. Esperou. Fernanda chegou de salto alto e com um arquivo na mão, o que significava que o encontro tinha sido planejado e não era impulso. Ela tinha uns 30 anos, cabelo liso na altura dos ombros, com a beleza específica de quem aprendeu a usá-la como primeiro argumento e segundo argumento e às vezes como único. Ela entrou sem ser convidada, olhou ao redor do apartamento com um tipo de avaliação que não era sobre o apartamento, e então olhou para Lara que estava em pé no corredor com um ursinho de pelúcia debaixo do braço. Vai para o quarto, meu bem, Beatriz disse. Lara não foi. Ficou olhando para Fernanda com a expressão que tinha quando encontrava algo que não sabia classificar ainda, completamente quieta, os olhos grandes, o ursinho apertado com as duas mãos. Lara. Beatriz usou o tom que não era de pergunta. Lara foi. Mas foi devagar, olhando para trás uma vez antes de dobrar o corredor. Fernanda abriu o arquivo, tirou um documento de 3 páginas, e colocou sobre a mesa de jantar. 200 mil reais. Depositados amanhã de manhã, em qualquer conta que você indicar. Ela olhou. Você assina uma declaração dizendo que a foto foi encenada e que você não conheceu Sérgio Monteiro. Beatriz não olhou para o documento. Olhou para Fernanda. Não. 300. Não é sobre dinheiro. Tudo é sobre dinheiro para quem não tem. Fernanda disse isso sem crueldade particular, como quem enuncia uma lei da física. Você perdeu o emprego. Você está morando num apartamento que ele paga. Sua filha vai ser avaliada pelo conselho tutelar em 12 dias. 300 mil resolvem tudo isso e sobra. Beatriz ficou olhando para ela por um momento. Você passou por mim no hospital, no conselho tutelar, no escritório de advocacia. Ela falou devagar, não porque estivesse com raiva, mas porque queria que cada palavra chegasse com o peso certo. Você usou uma criança de 5 anos como variável num conflito de herança. Negócios são negócios. Não quando envolvem uma criança de 5 anos. Beatriz se aproximou um passo da mesa. Você vai retirar a representação do conselho tutelar. Hoje à noite. Ou eu encaminho o histórico do que você fez, hospital, conselho, o relatório falso da assistente social, para o Ministério Público amanhã de manhã. Fernanda ficou parada. Algo passou pelo rosto dela, rápido, que poderia ser recalculando ou poderia ser assustada, e as duas coisas eram ao mesmo tempo possíveis e verdadeiras. Você não tem como provar o relatório falso. Tem o nome da assistente social que assinou e o fato de que ela nunca esteve aqui, o que o porteiro do prédio pode confirmar porque o porteiro registra toda entrada e toda saída. Beatriz pausou. E tem uma gravação desta conversa. Fernanda olhou para o telefone de Beatriz, que estava pousado na mesa da sala com a tela virada para baixo. Uma pausou que foi longo o suficiente para revelar que ela não sabia se o telefone estava gravando ou não, e que essa incerteza era suficiente. Você está blefando, Fernanda disse. Mas havia uma fissura na voz que não tinha estado lá 30 segundos antes. Talvez. Beatriz pegou o telefone, sem virá-lo. Quer descobrir? O silêncio que se seguiu tinha o tipo de peso que ocorre quando uma pessoa está calculando odds numa situação em que todas as odds foram reorganizadas sem aviso. Fernanda olhou para o documento na mesa, para Beatriz, para o corredor onde Lara tinha desaparecido. E foi o corredor que fez a diferença. Beatriz viu isso acontecer. Fernanda olhou para o corredor escuro onde uma criança de 5 anos estava provavelmente encostada na parede ouvindo com o ursinho de pelúcia apertado. E algo no rosto dela mudou de cálculo para outra coisa que era mais difícil de nomear, mas que era, no fundo, o reconhecimento de que tinha chegado num lugar que não tinha planejado chegar. Eu retiro a representação, Fernanda disse. A voz estava baixa agora, sem o blazer vermelho e sem o arquivo e sem os 300 mil. Mas o testamento ainda vai ser contestado. Esse é o seu direito. Beatriz foi até a porta e abriu. Boa noite, Fernanda. Fernanda foi embora sem pegar o documento da mesa.
Beatriz fechou a porta, ficou parada com a mão na maçaneta por um momento, e então foi até o corredor e encontrou Lara exatamente onde tinha imaginado, encostada na parede, ursinho no peito, olhando para cima com a expressão de quem quer muito fazer uma pergunta mas está avaliando se é a hora certa. Acabou? Lara perguntou. Acabou. Ela era mal. Beatriz ficou olhando para a filha por um momento. Ela estava com medo de perder alguma coisa importante para ela. Lara considerou isso. Medo deixa as pessoas mal às vezes. Às vezes sim. Você também fica mal quando tem medo. Beatriz pegou a filha no colo, sentiu o peso familiar e o cheiro de shampoo infantil e o ursinho que espetou no seu queixo, e ficou parada no corredor com ela por um momento. Fico, meu bem. Mas eu tento não deixar o medo mandar. Lara apoiou a cabeça no ombro da mãe com a confiança total que só existe em crianças de 5 anos, e ficaram assim no corredor escuro por um tempo que Beatriz não mediu. O telefone dela tocou. Rafael. Ela atendeu sem soltar Lara. Eu sei que Fernanda esteve lá. Como você sabe? O porteiro me manda mensagem quando alguém sobe sem autorização. Uma pausa. Ela saiu há 8 minutos. Está tudo bem? Sim. Posso subir? Beatriz ficou em silêncio por um momento. Lara já estava pesada no colo, quase dormindo outra vez. 10 minutos. Vou deitar a Lara. Ela deitou Lara, apagou a luz, ficou na porta do quarto por um momento ouvindo a respiração da filha se aprofundar, e então foi até a cozinha, encheu um copo de água, e ficou esperando. Rafael bateu na porta com a batida que ela já sabia reconhecer, 3 vezes, espaçadas, sem urgência. Ela abriu. Ele estava com a camisa com a manga dobrada de novo e sem a xícara desta vez, as mãos nos bolsos da calça, com o tipo de expressão que ele usava quando estava decidindo quanto contar. Como foi? Ele perguntou. Ela vai retirar a representação. Algo passou pelo rosto dele que não era surpresa. Era alívio, que era diferente. E o documento que ela trouxe? Como você sabe sobre o documento? Eu conheço Fernanda. Beatriz o deixou entrar. Foram até a sala. O documento de Fernanda ainda estava sobre a mesa. Rafael olhou sem tocá-lo. Quanto ela ofereceu? 300 mil. Ele ficou olhando para o papel e você não considerou. Não era uma pergunta, mas Beatriz respondeu assim mesmo. Considerei. Ela se sentou no sofá, não porque estava cansada, mas porque ficar de pé naquele momento parecia uma postura defensiva que não precisava mais manter. Por 2 segundos. Rafael ficou parado no meio da sala, olhando para ela com aquela expressão que ela tinha aprendido a ler nas últimas semanas, a expressão em que os 2 planos do rosto dele, o plano do CEO e o plano do homem, ficavam visíveis ao mesmo tempo e sem ele perceber. Beatriz. Ele disse o nome da mesma forma que tinha dito na primeira vez, no corredor do seu apartamento. Eu quero te dizer uma coisa que não está em nenhum documento. Eu ouço. Ele ficou em silêncio por um momento. Não o silêncio de quem procura palavras, mas o de quem escolhe entre palavras que já tem. Quando meu pai me descreveu você, antes de morrer, ele disse, ela partiu o pão sem fazer a conta. Não calculou o que ia sobrar, não esperou que eu fosse pedir de um jeito melhor, não olhou para mim para ver se eu merecia. Partiu e deu. Rafael parou. Eu passei 34 anos calculando tudo. Cada contrato, cada decisão, cada relacionamento. Fui até você com uma pasta e um envelope e uma proposta porque era a única língua que eu sabia falar. Beatriz o olhou sem interromper. Mas você não fala essa língua, ele continuou. E nas últimas semanas eu percebi que eu estava cansado de ser o único que falava. Ele a olhou. Não sei o que isso significa no contexto de um testamento e de um prazo de 6 meses e de tudo que você tem razão de desconfiar. Mas eu precisava dizer porque não conseguia não dizer mais. Beatriz ficou com isso por um momento. Depois disse,
você sabe que a planta na sua sala vai morrer se você não regar. Rafael ficou parado. O quê? A planta. No canto. Ela precisa de água a cada 2 dias no máximo. Você tem estado regando? Ele olhou para ela com uma expressão que estava tentando entender o que estava acontecendo. Não. Eu esqueci que ela existia. Eu sei. Beatriz se levantou. Foi até a cozinha, encheu o copo que estava na pia, voltou para a sala, e parou na frente dele. Não para ele, mas para mostrar. Você precisa de alguém que note as coisas que você esquece que existem. Ele ficou olhando para ela. E para o copo. E para ela de novo. Isso é um sim? Ele perguntou, com uma voz que tinha perdido o cuidado de ser neutra. Isso é um aguarda. Ela colocou o copo na mão dele. Primeiro você vai regar a sua planta. Depois a gente conversa sobre o que essa conversa foi. Ele olhou para o copo. Depois olhou para ela, e pela primeira vez desde que ela o conhecia, ele riu, com um riso de quem é pego de surpresa por algo que não tinha no contrato. Certo, ele disse. Ela foi até a porta, abriu, e ficou esperando. Ele saiu com o copo na mão, no corredor, e virou para ela antes que ela fechasse. Beatriz. Sim. Obrigado. Uma pausa. Não pelo testamento. Pelo pão. Ela o olhou por um momento. Você não estava lá. Não. Mas você fez por ele o que ninguém mais fez. E ele se foi sabendo disso. A voz estava diferente agora, mais funda, com alguma coisa que ela reconhecia porque tinha no próprio peito, aquela camada embaixo do cansaço que é onde as coisas importantes ficam guardadas. Isso importou para ele. Mais do que 200 milhões de reais. Beatriz ficou com isso por um tempo que não era longo, mas era suficiente. Como ele era? Seu pai. Rafael pensou. Inflexível. Teimoso. Errado em muitas coisas importantes. Uma pausa. E generoso de um jeito que só percebi quando era tarde demais para dizer que eu tinha percebido. Ela sentiu, devagar. Vai regar a planta, Rafael. Ele foi. Ela fechou a porta. Ficou parada do lado de dentro, com a mão na maçaneta, e ouviu os passos dele no corredor se afastando em direção ao elevador, e depois o silêncio do corredor, e depois o silêncio do apartamento, que era diferente do silêncio do cortiço da Conselheiro Nébias porque era um silêncio que tinha espaço, tinha janelas, tinha o respirar de uma criança dormindo no quarto do fundo. Ela foi até o quarto de Lara. Encostou na moldura da porta. A luz do corredor fazia um retângulo no chão, como sempre, e Lara estava dormindo com o ursinho apertado no peito e o braço fora do cobertor, como sempre. Beatriz entrou, ajeitou o braço da filha, puxou o cobertor um palmo para cima, e ficou ali por um momento no escuro com a mão na borda da cama. Ela não sabia o que ia acontecer com o testamento. Não sabia o que ia acontecer com Rafael. Não sabia o que ia acontecer com Fernanda, que ainda podia contestar, que ainda podia encontrar outra alavanca, porque pessoas que sabem usar alavancas raramente param na primeira. Mas sabia que tinha entrado numa sala de reunião sozinha e dito a verdade sem se desculpar. Sabia que Lara ia acordar amanhã no mesmo quarto, com as mesmas estrelas de São Paulo lá fora que não piscavam. Sabia que tinha partido pão sem fazer a conta, sem esperar o mérito, e que isso tinha gerado uma corrente de coisas que ela não tinha pedido mas que estava começando a entender. E sabia, com a clareza específica de quem chegou a uma conclusão pelo caminho mais difícil possível, que ia ficar bem. Não porque alguém tinha chegado para salvar. Porque ela tinha escolhido, e continuava escolhendo, com tudo que isso custava e com tudo que ia custar ainda. Ela saiu do quarto de Lara na ponta dos pés, foi até a cozinha, fez um chá que não precisava de açúcar, e ficou na janela olhando para São Paulo até a cidade apagar, as luzes uma por uma, o que ela sabia que São Paulo nunca fazia de verdade, mas que às vezes, quando estava cansada do jeito certo, parecia.